Então vamos lá, terceiro ano para o capítulo 4. Instituições sociais na nossa aula de Humanidades. Página 22. Já começamos aí com a situação problema. Ó. Identificar as instituições sociais e suas diferentes possibilidades de organização, que variam de acordo com sua função e com a sociedade em que estão inseridas. Olha só, isso aí logo vem o texto e contexto, né? É uma música a seguir. Vamos ler então a música, tia Paula? Família. Ó. Família, família, papai, mamãe, titia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Família E, família A, família, família E, família A, família. Família, família, vovô, vovó, sobrinha, família, família, janta junto todo dia e nunca perde essa mania. Mas quando o neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente, assim não dá para ver televisão. Família E, família A, família, família E, família A, família, 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 cachorro, gato, galinha, família, família, vive junto todo dia, nunca perde essa mania. Aí a mãe morre de medo de barata, uou. O pai vive com medo de ladrão, jogaram inseticida pela casa, botaram o cadeado num portão. Família E, família A, família, família E, família A, família. Não deixa de ser família, que nunca perde essa mania, né? Olha que bacana essa musiquinha. Eu não sei cantar direito, mas é legal. Então, aí na página 23, vamos na análise, né? Análise e reflexão de texto. A família é uma das principais instituições que constitui a nossa sociedade, né? Nesse sentido, a música Família, da banda Titãs, ajuda-nos a pensar sobre a estrutura da família tradicional brasileira. Com base na música, responda as questões a seguir. O que caracteriza uma família? O que caracteriza uma família, olhando para a música aqui, né, a característica, né, é a relação entre elas, relações afetivas que existe em cada ideia de família, porque a família, cada um tem uma ideia, olha, um jeitinho, né? Então, assim, para mim eu colocaria que o que caracteriza a família são as relações afetivas que existem entre eles, tá bom? Número 2. É possível que existam outras estruturas familiares? Nós estudamos que sim. Tem várias estruturas diferentes na família, né? De que forma são constituídas? Bom, a gente sabe que elas são constituídas de uma estrutura aí da família tradicional. Papai, mamãe, os bichinhos, né? Aquele modo, né? Que é o normal, que todo mundo sabe, que é a forma tradicional de mãe, pai e filhos, né? Mas hoje em dia existem outras formas de famílias, tá bom, terceiro ano? Então vocês podem procurar colocar do jeitinho que vocês compreenderam aí, tá? O dialogando não precisa fazer. Vamos para a próxima aula. Então, vamos continuar nessa aula aqui agora, né? A 24. Vamos teorizar mais um pouquinho. A família enquanto instituição social e suas visões do mundo. Segundo a definição apresentada pelo Dicionário da Sociologia, né? Escrita por Alan G. Johnson em 1997, uma instituição é um conjunto de pensamentos sobre como alcançar objetivos que são considerados importantes para a sociedade. Existem diversos tipos de instituições, como a familiar, a religiosa, a política, né, a economia, entre outras. Um importante conceito para pensarmos sobre as instituições sociais é a de ideologia, uma vez que ele compõe a visão do mundo das diferentes instituições sociais. E ideologia, terceiro ano, significa, segundo Johnson, né, um conjunto de crenças, valores e atitudes culturais que servem de base e, por isso, justificam até o certo ponto que se tornam legítimo o status que ou movimentos para mudá-lo. Podendo entender o termo status que como a forma já estabelecida ou o padrão vigente daquilo a que ele se refere, tá? Como, por exemplo, o estilo de roupa que as pessoas utilizam hoje está em status com o que poderá ser diferente daqui a 20 anos, em razão das transformações sociais, por exemplo. Ainda com base no autor Johnson, né?
As instituições possuem diferentes funções para a sociedade, como a família, como, por exemplo, tem como a função a criação das crianças e, por isso, constitui-se enquanto o primeiro espaço de socialização em que elas aprendem as primeiras regras de convivência social. Na Constituição de 1988, há um artigo que aborda, né, de maneira bem específica essa questão, como podemos observar a seguir. Embaixo aqui nós temos um artigo, tá? Né? Que é da Constituição de 1988, que a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, o casamento é civil e gratuito e a celebração, casamento religioso tem um efetivo civil nos termos da lei, para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como a entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais, tá? Vocês podem continuar lendo aí esse trecho aí desse artigo, tudo bem? Então vamos continuar a página 25, tá? Como já estudamos, a família pode possuir diversas configurações, que variam de acordo com o momento da história e da sociedade na qual estão inseridas. Por exemplo, as formas de organização familiar brasileira são diferentes das de chinesa, bem como as famílias do século XXI são diferentes das do século XIV. Dessa forma, percebemos que a família existe como uma instituição que possui uma função da sociedade, podendo se apresentar de diferentes maneiras. As estruturas familiares variam muito em que o meio em que essa diversidade, podendo identificar famílias compostas por apenas um pai ou uma mãe, de avó que cuidam dos seus netos ou de pai do mesmo gênero. Nesse sentido, podemos compreender que se há as relações afetivas entre as pessoas que estabelecem uma família, tá bom? Então, olha só podem observar aí os tipos de família que hoje em dia a gente encontra por aí. As imagens acima mostram as diversas possibilidades de configuração familiar, o exercício das diferentes funções dentro da família, que se tornou possivelmente devido a transformações socioculturais na sociedade contemporânea. Ainda sobre o modelo de famílias, podemos perceber a existência de dois grandes tipos: as famílias nucleares, que são compostas de pais e filhos, naturais ou adotados, que moram em uma mesma casa, e as famílias extensas, que são compostas de pais, filhos, vários tipos de parentes morando em uma mesma casa. É importante destacar que a situação financeira da família interfere diretamente na forma como ela se estrutura e também nas relações de seus membros, tá? Ainda é importante lembrar que, como as outras instituições sociais, a família possui uma visão do mundo, ou seja, um conjunto de crenças que é característico dela e que pode variar de acordo com as transformações socioculturais que acontece com o tempo, além do próprio local, país ou estado, onde esta família se encontra. E é mesmo em período histórico ou local que a visão do mundo que é de determinada família pode ser diferente da que é dominante naquele tempo ou no espaço, tá? Então, observe aí os tipos de família, quais são os tipos de famílias nucleares e famílias extensas. A família nuclear é aquela que é a unidade que é composta de pai e mãe, ou adotados. Já as famílias extensas são aquelas que moram, né, vários tipos de parentes na mesma casa. Então, são os principais tipos de família, né, que existem aqui. São as possibilidades, tá? E agora, observe bem tudo aí, porque agora nós vamos responder na próxima página, tá? Mas lembre-se que a família, enquanto instituição social, é a visão do mundo, de como que a família é composta, quais os direitos que a família tem, né? Que tem uma Constituição aquela de 1988, que tem artigo que aborda de maneira bem específica a família e os direitos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, terceiro ano, exercício de fixação da página 26. Resolva as atividades a seguir. Número 3. A partir do conhecimento adquirido nessa unidade, escreva um pequeno texto explicando o conceito de família. E, em seguida, relacione o conteúdo que você aprendeu ao seu próprio contexto de família. Então, na verdade, o que é família? Né? A gente aprendeu que a família é uma unidade relacionada a quê? À própria família. Aí a família pode ser o quê? Uma estrutura nuclear ou extensa, né? Foi o que a gente aprendeu. Aí você pode escrever: a minha família é nuclear, ou a minha família é extensa, tá? Que aí vocês vão saber que tipo de família é de vocês. Aquela que é como a mãe, o papai, e que tem irmãos adotados, é só o tipo de família nuclear.
Aquela em que mora o vô, a avó, mora um monte de parente junto, são estruturas de famílias extensas, tá? Aí vem o número 4. A imagem a seguir apresenta uma árvore genealógica. Com base nela, construiu uma de sua própria família por meio de um desenho, colocando o nome completo e cada um dos seus membros, tá? Tem um desenho aí, talvez se vocês quiserem fazer o rostinho, façam árvore genealógica. Começa pela mamãe, papai, avô, avó, irmão ou irmã. Vocês podem colocar o nome aí, tá? Com o desenho, tá bom? Então, faça essa atividade desses tipos de família e postem para a tia Paula. Beijo.